Olá pessoal, está começando mais o Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de 5 estrelas, que vocês já conhecem, e hoje nós vamos tratar sobre condomínios de casas. A gente sempre fala de condomínios verticais aqui, de apartamentos, que são mais comuns na vida dos síndicos e do pessoal que trabalha com condomínios, mas também existem os condomínios de casa em São Paulo. A gente vai tratar as peculiaridades, como funciona, as preocupações que a gente deve ter. Espero que vocês aproveitem. Carlos, você quer começar? Opa, vamos lá. Eu ouso fazer uma correção antes do Carlos começar a falar. Eu acho que os condomínios de casa hoje, pela segurança, são mais comuns se a gente pensar a nível nacional do que os apartamentos. Tô falando de São Paulo especificamente. Mas a gente tem audiência no Brasil inteiro. Não, mas o que eu quis dizer é que em São Paulo a gente sempre fala mais de condomínios verticais, né? Sim, mas eu tô nos corrigindo em relação à nossa audiência. Não, com certeza, com certeza. Não, o fato é que eu passaram a bola para mim porque eu já tenho alguns condomínios de casa. Aliás, os meus 2 primeiros condomínios que continuam com a gente até hoje são condomínios de casas. Então, realmente, as peculiaridades, os cuidados, as características são bem diferentes, como qualquer um pode imaginar. A começar, por exemplo, você não precisa ter contrato de manutenção de elevadores. É maravilhoso. Ninguém, como fala, inunda o elevador. Exatamente. Então, você já começa por ali. Mas, obviamente, assim, o que eu entendo ser uma das principais características do condomínio de casas? Primeiro, normalmente condomínios de casas, óbvio que também existem os condomínios de classe média baixa, mas normalmente são condomínios de classe média alta ou até de altíssimo padrão, tá? Então, por si só, já é uma população mais demandante, mais exigente. E quer que as coisas ali funcionem de forma redondinha, bonitinha, porque ninguém ali quer ter trabalho. Ninguém quer nem conversar com o síndico, só quer que as coisas funcionem. Exato. Mas é porque nos outros condomínios não existe isso? Claro que existe. Mas condomínios de casa, enquanto você tem condomínios verticais, né, ou edilícios, com 200, 300, 400, 600 unidades, né, num condomínio de casa você vai encontrar aí 10, 15, no 154. máximo 20. Condomínios de casas que eu tô falando os normais. Não tô falando, por exemplo, Alphaville, né, Tamboré, aqui a região da Grande São Paulo, que ali você tem 150, 200 casas. Eu tô falando os mais comuns, mas isso também existe. Mas, voltando ao ponto, por exemplo, exigências de AVCB. Enquanto os condomínios edilícios você tem uma exigência que tem que ter AVCB válido, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, nos condomínios de casa essa exigência é menor e dependendo do tamanho do condomínio, tá? Imagino que a legislação aí do Corpo de Bombeiros em cada estado deva ser diferente nesse aspecto. Que mais? Um ponto que eu acho extremamente essencial, porque às vezes alguns moradores têm uma visão um pouco distorcida. A pessoa entende que muitas das vezes o condomínio de casas, pelo fato de a maioria esmagadora não ter área comum, quando a gente fala área comum, não tem uma quadra, não tem uma piscina, não tem uma academia de ginástica. Normalmente existem exceções, tá, gente? Mas as pessoas acham que não deveria ser permitido, por exemplo, crianças brincarem na rua principal, porque qual é a característica de um condomínio de pequeno porte? Você tem uma rua principal, casas de um lado, casas do outro. Esse é mais ou menos o padrão arquitetônico. E muitas das vezes você encontra um ou outro morador que é contrário que crianças pequenas fiquem brincando ali na Alameda porque está na frente das outras casas. É complicado você explicar para a pessoa que, olha, se você é morador e tem crianças pequenas, você vai querer que seus filhos brinquem na rua depois dos portões? Não, você vai querer que elas brinquem ali dentro, né? Enfim, tem alguns detalhes que eu, para não exaurir o assunto. Exaurir o assunto. Uma coisa que a gente passa muito, que a gente tem condomínio de casa também,
é questão de pets, né? Animais de estimação Os pets que fogem ficam de uma casa. fogem ou ficam soltos no condomínio e aí fazem as necessidades na frente da casa dos outros. Vizinho. Que, aí- aí eu vou ter que fazer um adendo, a defensora dos animais vai dizer culpa dos donos, não dos pets. Claro. Qual é a culpa do pet, né? Mas agora pensando também em algumas questões também de peculiaridades de condomínio de casas, você falou de pets, com relação a gatos, né? Porque os gatos são livres, normalmente, eles têm uma vida diferenciada, nem sempre os gatos que aparecem nos condomínios de casas são gatos dos proprietários das casas, e efetivamente não tem como a gente também controlar estes gatos, por exemplo, que dormem à noite em cima dos carros dos moradores, que deixam necessidades, por exemplo, nas casas. E assim, é uma regra básica que vale tanto para os condomínios de apartamentos, os verticais, como os horizontais, por exemplo, das casas, é que tem situações em que os vizinhos também devem tratar dos seus assuntos particulares com os vizinhos, que o síndico não pode efetivamente agir. Você falou das crianças, né? Existem moradores que mandam reclamações para mim, falando, olha, eu não quero que a criança XYZ brinque na frente da minha casa. Aí você fala, olha, me perdoe, mas aí compete ao senhor conversar com os pais dessas crianças e explicar os motivos que o senhor não quer. Não cabe a mim chegar para os pais dessas crianças e falar, eu não quero que brinque nas minhas casas. Ah, porque a criança fica encostada no meu carro. Então, aí você tem que conversar com os pais dessas crianças. O que eu percebo, pelo menos no condomínio que eu tenho de casas, é a questão de tráfico de drogas. A questão de drogas ela é bastante acentuada, até porque o local é mais arborizado e as pessoas vivem de forma horizontal e enxergam de forma sistêmica tudo aquilo que está acontecendo no condomínio, quando essas ruas de casas, nesse caso, por exemplo, mais de 150 unidades, mais de 150 casas, existem lugares mais ermos, existem lugares mais arborizados e escondidos, existem lugares, por exemplo, que não tem a câmera totalmente monitorada para aquele espaço, e eu encontro muito a questão de usuários traficantes dentro do condomínio. E isso eu não falo de condomínios, pessoas pobrinhas, que é um negócio que resolveu fechar a rua. Não, é um condomínio constituído, com pessoas que pagam um condomínio que faça com que toda a máquina ali funcione, com uma classe de classe social, assim, vamos dizer, boa, estudantes normalmente, e que eles querem que a gente resolva os problemas sociais. Cabe aos síndicos também, não temos poder de polícia, também acionar o 90 e chamar a polícia. Aí a pessoa fala, mas a polícia não pode entrar dentro do condomínio de casas. A polícia, quando acionada, ela pode entrar tanto dentro de um condomínio vertical, como dentro de um condomínio horizontal. Então, mesma questão de tráfico de drogas, usuários de drogas em áreas de condomínio, sejam verticais ou horizontais, eles também acontecem. O que eu percebo é que no condomínio de casas, quando é um condomínio grande, né, não é no caso, por exemplo, como você colocou, 10 casas, 30 casas, acontece de uma forma mais escondida, porque tem muito mais... o espaço acaba sendo maior, até pela consideração das casas, os lugares ermos, eles acontecem. A gente falou de manutenções, né? As manutenções, a previsão orçamentária, ela acaba sendo realmente menor, porque várias peculiaridades são diferentes de um condomínio vertical. Você falou das bombas, né? Estava antes de começar a gravar, falou das bombas. Olha, normalmente tem piscina. Então, nós temos ali a questão da bomba de piscina. Tem condomínios que tem um problema grande com relação ao esgoto, então tem que ter um mecanismo de bomba para aquele esgoto ser... Bomba de recalque. Bomba de recalque, questão de esgoto, enfim. Só para deixar o pessoal entender, a linha de esgoto, a rede de esgoto, ela sempre passa no nível da rua, né? Então... existem condomínios que eles são feitos em terrenos em declive, desnivelados. Então começa alto e vai descendo. Então aquele esgoto da casa que fica lá embaixo do condomínio, ele precisa ser bombeado até o nível da rua para conseguir fazer essa ligação com o esgoto da rua. Então é esse ponto que a Vanessa está colocando. Tem casas, por exemplo, que tem garagem subterrânea e aí eles guardam entulho. E aí esse entulho, num condomínio horizontal,
pode ter escorpião, outras pragas. Esses escorpiões, eles vão entrando nas outras casas. O que você não vê, por exemplo, em condomínios verticais, porque os apartamentos, né, uma casinha em cima da outra, no outro não, tá no mesmo nível da rua, todas as casas. Então, a proliferação, ela não depende só do condomínio, o controle, ele não depende só do condomínio, ele depende também dos moradores das casas, daquilo que eles guardam escondidinho dentro dos seus depósitos, das suas garagens. Então, tem situações... E tem situações que nem assim é possível controlar. Nós temos uma amiga que ela se mudou para um condomínio de casas no interior e um condomínio que é no meio do mato, né? No meio da... E aparece cobra, Sim. aparece escorpião, aparece tudo que Aranhas. você possa... Aranha, tudo que você possa imaginar. Não dá pra fazer esse controle. Você tá no habitat do animal. Exato. Você que tá no lugar errado. Você que tá no lugar errado. É uma tentativa. É né? interessante a gente colocar também que os problemas para os síndicos, né, são um pouco diferentes. Porque as pessoas vão morar numa casa com a sensação de que não serão incomodadas pelos vizinhos mais, né? E isso não é verdade. Eu ia falar sobre isso. Isso não é verdade. A gente sabe de casos aí em condomínios grandes de alto padrão que alguns vizinhos se tornam insuportáveis. A mídia divulga muito isso no sentido de festa todo dia, festa de dia de semana, não tem hora para acabar. Então a pessoa que faz o barulho entende que foi morar numa casa e pode fazer o que quiser. A pessoa vizinha também entende que se mudou para uma casa, então quer que os vizinhos sejam como ela quer. Eu acho que esse conflito também é muito diferente num condomínio de casas. Porque muitas vezes, quando alguém num condomínio vertical vem reclamar do barulho do vizinho de cima, você pensa, então vai morar numa casa. Não é? Casa de rua. Vocês riram porque todo mundo E mesmo pensa assim, isso. Mas posso falar? Eu acho que o ponto que você levantou é essencial, Priscila. As pessoas... É verdade, as pessoas têm muitas, às vezes, essa mentalidade, mas elas não podem esquecer que continua sendo um condomínio que tem regramento. Sim. Tem regulamento interno, tem convenção e que tem que ser seguido. Esse exemplo que eu dei eu tive morador, juro, e aí entra aquela total falta de... Bom senso. Não acho, eu nem gosto de usar a palavra bom senso. É total falta de racionalidade. Que o caso que eu tive em que o morador reclamava porque as crianças das casas vizinhas ficavam brincando na rua. Não é que ficavam brincando na frente da casa dele, ficavam brincando na rua, andando de patinete, andando de bicicleta e tal. Era um morador antigo, cujos os filhos já estavam na fase adulta, 18, 19, 20 anos, mas que já morava ali desde que os filhos eram pequenos. Desde que os filhos dele brincavam na rua. Então, quer dizer, a pessoa... né, direito umbilical. O direito umbilical, o famoso direito umbilical. E quando aconteceu o episódio, eu falei assim, olha, me desculpa, eu não tenho como fazer qualquer tipo de veto a esse... Porque isso não está previsto, esse regramento na convenção. Então, eu ia falar o regulamento falou assim, ok, para mudar o regulamento precisa de aprovação em assembleia. Entendeu? Então, mas por que eu estou colocando isso? Esse ponto que você levantou é essencial. As pessoas, o fato de irem morar numa casa, num condomínio de casas, não muda em absolutamente nada que você tem regras para cumprir, que você tem regras para seguir e que normalmente, eu falo isso porque normalmente, pelo menos nos condomínios que eu tenho de casa, eu tenho 3 condomínios, nenhum de 150 unidades, são todos condomínios pequenos, o que, sinceramente, é outro patamar de relação com moradores. Normalmente, em cada um desses condomínios, eu tenho um morador que é mais... Porque não dá pra ser zero, né? Não dá pra ser zero. Que atende aquela minha teoria, né? Dos 10%. De 85% a 90% dos moradores de condomínios são pessoas totalmente, né, dentro do padrão normal e tem 10, 15% que é fora da curva. Eu entendo assim, não é porque você foi morar numa casa dentro de um condomínio que você vai poder fazer o que você quiser. Claro. Existem leis que precisam ser respeitadas, as próprias, a convenção, o regulamento interno. Então, assim, não é só porque você tá num condomínio e aquelas ruas são ruas particulares, que são área comum, você pode dar um carro na mão do seu
do seu filho de Filho 16 menor, anos, entendeu? Muito Então, bem lembrado. velocidade. Lei. Né? Aqui dentro eu posso fazer tudo. Tá dizendo 10 km por hora, eu vou a 20, 30. ou se não, a casa é minha, eu limpo a piscina quando eu quiser. Não, cara, se você vai deixar a sua piscina cheia de... É questão de gente que guarda entulho dentro da casa. A gente que gosta de Sim. acumuladores, né? A gente Sim. eu enfrento muito com questão de acumuladores. Senhora de idade, por exemplo, que começam a guardar garrafas PETs, jornais, e coloca tudo isso acumulado na frente da casa e acha que pode. Porque existe também uma fachada dentro dos condomínios, desses condomínios Sim. assim, que todas as casas são iguais, existe uma fachada prevista na convenção que não pode ser um projeto Cor. paisagístico Então, que cor deve das ser casas. respeitado. Tem que ser- A sugestão é ali, quem montou um condomínio, na hora que for registrar, na convenção coloca... Às vezes você não precisa ter as casas iguais, mas você não pode, de repente, colocar um painel de Energia solar propaganda. na casa, à frente da ou casa. de propaganda. A casa é minha, eu faço o que eu quiser. Não, né? Você Não, tem e mesmo, que seguir regras. mesmo a questão de puxadinhos, né? Tem Sim. um condomínio que eu assumi e assim, os síndicos no passado perderam a mão, porque existe um padrão, a convenção trouxe esse padrão, existe um projeto paisagístico e obviamente eles começaram a fazer o quê? Puxadinhos, vou ampliar a minha área de serviço. Não quero mais a área de serviço, vou ampliar para mais um quarto, vou fazer uma sacada. Enfim, Pra voltar atrás nisso é dificílimo. muito difícil. E aí o que acontece? Imagine só, eu tenho uma distância entre as casas. E aí eu pego e aumento um quarto, uma janela na frente da outra casa que já vai estar. Sabe? Perde a visão da outra casa. Existem questões até da própria prefeitura. E aí, além de você não conseguir voltar atrás, como você proíbe uma pessoa que quer fazer, sendo que lá atrás todo mundo já fez? Exatamente. Aí você tem que entrar com ações liminares pra falar, olha, agora não pode. E assim, são questões até que são bizarros, casos bizarros. A pessoa que quer aumentar consideravelmente a sua casa e não pensa nem no vizinho, que ele vai abrir a janela do quarto, ele já não Vai tem dar mais de nem cara. energia, já não tem nem iluminação, que ele vai ver um paredão com uma janela também na frente da dele. Então, assim, são questões que você tem que enfrentar. Porque as pessoas pensam que quando vão pra casas em condomínios, elas podem fazer o que elas bem quiser, o que não é verdade. Quando eu falei, por exemplo, de pessoas que são acumuladoras e guardam entulho, estão trazendo ratos, os roedores, escorpiões, apareceu cobra. Aí a pessoa falou assim, apareceu numa casa só. Uma que noticiou, aí você comunica, todo mundo, não, mas apareceu. Aqui também tem, mas o síndico anterior falou que era uma coisa muito normal, que é natural deixar. E aí, pra você corrigir comportamento é complicado. Aí a pessoa fala assim, já não dá mais certo morar aqui. A cobra vai atrás da presa. O que é a presa? Rato. Exatamente. Ela vai atrás de alimento, como todo ser vivo, né? Claro. Ela precisa sobreviver. Assim como o escorpião se alimenta de quê? Baratas. Então, se você tem muito acúmulo de detritos, de coisas nas casas, automaticamente é natural. E o rato se alimenta de lixo. Exatamente. E as regras, elas são regras que são colocadas em qualquer condomínio que você resolva dividir espaço comum. E o pior, quando a pessoa vem e diz, olha, eu morava no apartamento, eu vim morar aqui para ter mais liberdade. Aí ele fala, mas é que eu também não tô tendo liberdade. Eu falei, a senhora vai mudar para onde? Então, ou a senhora se ajusta, Pra uma talvez o seu fazenda. conceito. Então, eu para esse tipo de morador, eu recomendo, sinceramente, vá morar numa chácara no meio do mato, sem vizinhos do lado. Porque aí você vai conseguir atingir aquilo que você deseja. Sim. Não adianta pensar que vai morar num condomínio de casas e que simplesmente vai fazer o que bem quiser. Não vai. Eu, normalmente, como eu falei, eu tenho os condomínios de casas que eu administro, que são 3, são casas de um lado e de outro. É uma rua apenas. Minto. Um condomínio são 2 ruas. São 2 ruas. Mas todas as casas, sem exceção, o quintal delas não é virado para outra casa. Então, é um quintal virado para um muro do condomínio. Eu parto do seguinte princípio. A fachada, a cor das casas tem que ser mantida conforme está na convenção. Agora, a pessoa quer fazer uma edícula no seu quintal, que não ultrapasse ali as medidas e tudo mais, conversou com o vizinho não tem nenhum problema com isso, deixa, é quintal dele, é quintal da casa dele. Agora, na frente da casa, no jardim, qualquer mudança, desculpa, aí você está mudando o projeto. Até porque entra o outro vizinho. Né? Pensa, você abrir uma janela, tá de cara com uma obra aqui. Eu tenho casas que o morador, até porque os quintais são vastos, o morador simplesmente construiu uma área de gourmet
com uma sala de jogos para os filhos, para as crianças ficarem jogando videogame, e uma salinha que ele faz de escritório. Então isso ele construiu no quintal dele, lá no fundo. Conversou com o vizinho, porque ele só tem um vizinho do lado, o outro já é muro do condomínio. O vizinho falou assim, não, apresentou o projeto, você tem alguma objeção, altura? Não, tranquilo, segue o jogo. Pronto, resolveu, atendeu a necessidade do morador, o vizinho também não teve nenhum tipo de objeção e seja feliz. Agora, não dá para construir agora, um condomínios maiores, frente. quando você já tem, por exemplo, tem casas que são casas ainda geminadas. Aí é complicado. Então, a questão do barulho de laje se torna barulho de parede. E tem condomínio de casas que ele já vem na convenção o que você pode, o que você não pode. Aí a chave de quando você vai comprar uma casa, para você saber se você vai poder fazer a sua bagunça, se o seu filho vai poder fazer o que você quiser antes de comprar, leia a convenção. Porque aí já tem regramento de distância de muro para casa, tem regramento do fundo, de altura da casa. O problema é quando a gestão ela perde a mão. Começa. E aí perde a mão, aí todos os síndicos que vão ingressando para esses condomínios que já perdeu-se a mão, eles têm um trabalho enorme de explicar, olha, aqui eu já não consigo mexer, daqui pra frente... Daqui eu não consigo te ajudar mais. Daqui pra frente comigo, daqui eu já não consigo. E essa questão de obras irregulares é muito importante tratar. Porque assim, a gente tá falando de condomínio pequenininho, é uma coisa, condomínio maior, dependendo da forma onde foi construído. Teve um caso de um condomínio que eles fizeram, umas 10 casas fizeram uma construção de aumentar o sobrepeso do solo, da obra, atingiu o solo e o muro caiu. Então, são situações em que a gente tem que olhar tudo, né? Porque quando você não observa e perde a mão, quanto mais apartamentos, quanto mais casas você tem dentro de um condomínio, maior são as chances de alguém fazer alguma coisa que não foi observada. Sim. Por quê? Porque é um número maior. Quando é menor, você consegue... Né? Tem mais contato pessoal, né? Já que você está falando quando disso, são grandes é complicado. Acho bom também a gente orientar nossos viewers. Cada hora ele chama de uma coisa, finalizar, né? vai, Carlão. O seu fechamento... Eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, não é porque é condomínio de casas que a pessoa internamente pode fazer qualquer tipo de obra sem apresentar a devida documentação. Tem que ser feito isso, até porque, lembrando, é condomínio de casas, mas se houver algum problema de desmoronamento de uma parede em cima da casa vizinha, já deixou de ser um problema individual. Principalmente se for construir piscina. Tem que ter um projeto, tem que ter ART, tem que ter todo... As regras valem como todo condomínio. Não é porque é um condomínio de casa que você está isento de... independente para fazer o que quiser. Não existe isso. Gente, tá acabando o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado. Aposto que vocês nunca tinham pensado nesse monte de problemas que tem um condomínio de casa. Vocês vão repensar a história de mudar de um apartamento para morar em casa. Eu tenho certeza disso. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Deixe o seu like. A gente tá no Spotify também. E deixem comentários, sugestões de temas pra gente aí no comentário do YouTube, que a gente vai tentar atender as necessidades e as curiosidades de vocês. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.